Legal, estamos gravando. Bom, então na última aula a gente entrou aí nos ativos disponíveis, né, nos produtos de renda fixa que a gente tem, né, nas prateleiras das corretoras, inclusive aqui na Nova Futura. O último que a gente viu foram as debêntures, tem lá suas características similares aos CDBs, aos títulos públicos, mas com um tipo de emissor diferente. E agora a gente vai entrar em LCI e LCA. Como eu disse no começo, né, da última aula, todo ativo de renda fixa, ele é um investimento que, na verdade, é um empréstimo que você, investidor, faz para uma empresa ou para uma instituição financeira ou até mesmo para o governo através do Tesouro Direto. A LCI, ela é uma letra de crédito imobiliário, também são emitidos por instituições financeiras, e são ativos que são utilizados para financiar as operações imobiliárias. E da mesma forma, as LCAs são letras de crédito agrícola, que são emitidos para financiar as operações agrícolas. Então, basicamente, são títulos que os bancos e as instituições financeiras autorizadas a fazer esse tipo de emissão emitem no mercado, no intuito de pegar essa grana que eles levantam no mercado e financiar ou operações imobiliárias, como novos financiamentos de aquisição, empreendimentos novos em si, no sentido de desenvolvimento, de incorporação do terreno, ou mesmo no crédito agrícola, né? Tanto o financiamento aí da safra para o produtor, quanto eventualmente a aquisição de máquinas, de imóveis rurais e tudo mais. Então, LCI e LCA, do ponto de vista de estrutura, são a mesma coisa. A única diferença é que a LCI ela é utilizada pelo banco, o recurso captado via LCI é utilizado pelo banco para financiar operações imobiliárias e a LCA operações agrícolas, por isso que muda aí essa letrinha no final. Elas são isentas de imposto de renda para pessoa física, então a gente tem essa vantagem. A remuneração que a gente recebe ali na hora que contrata já é exatamente o que a gente vai ganhar, não tem imposto sobre isso, nem imposto de renda, nem IOF. Elas são cobertas pelo FGC, como o CDB, então até R$ 250 mil você recebe de volta caso a instituição emissora sofra algum tipo de liquidação extrajudicial. A remuneração também pode ser de forma pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, só que, diferente dos CDBs, as LCIs e LCAs só possuem liquidez no vencimento. Então, não existe LCI ou LCA onde você consiga resgatar antes, como no caso do CDB de liquidez diária ou do Tesouro Selic lá no Tesouro Direto. Você até tem aquela história do mercado secundário, ou seja, se você precisar muito do dinheiro, dá para a gente tentar vender, mas não é uma garantia, e isso pode causar um prejuízo. Então, de modo geral, a emissão em si, ela só tem liquidez no vencimento. Aqui na tela a gente tem aí dois exemplos, né, de LCI e LCA. Uma, por exemplo, é pré-fixada a 11,09% ao ano, imposto de renda é isento, vencimento para 721 dias, emitida pelo Banco ABC. O outro título também, emissão do Banco ABC Brasil, a sua remuneração nesse caso já é híbrida, a gente está falando do IPCA, que é uma taxa pós, mais 5,25% ao ano, que é uma taxa fixa, também aí isenta de imposto de renda, só que com vencimento para 365 dias. Então, basicamente, é muito parecido com o que a gente viu no caso do CDB, só que o destino que o emissor, que o banco dá para o dinheiro que ele capta é diferente. E, por fim, nós temos os CRIs e CRAs. Qual que é a diferença? Também está na letra. A LCI é uma letra de crédito, então eu emito e recebo esse crédito para usar. O CRI é um certificado de recebível. O que significa isso na prática? Vamos supor que eu tenho um terreno que eu vou lotear, eu vou transformar em 1.000 lotes independentes, e eu vou vender esses lotes para 1.000 pessoas diferentes, financiando direto comigo. Então, o lote, ao invés de ter um financiamento bancário, eu vou emitir um carnê com 60 boletos para cada um desses compradores, e todo mês essas 1.000 pessoas vão pagar a sua mensalidade, até que no final de 60 meses eu recebo 100% do valor da venda, certo? Isso é um fluxo de caixa que eu, loteador, tenho a receber durante 60 meses.
Para que eu consiga antecipar esses 60 meses de parcela e ter capital para fazer um novo empreendimento, eu vou numa empresa chamada securitizadora, que também é uma instituição financeira, e eu emito um CRI junto com ela, ou seja, um certificado de recebíveis imobiliários, que é basicamente o quê? A securitizadora vai empacotar esse financiamento de 60 meses que eu tenho para receber num produto, vai vender à vista para o mercado financeiro, para os investidores, prometendo, por exemplo, 100% do valor mais uns juros, como no caso pode ser também 10% ao ano, IPCA mais 6, ou mesmo 120 do CDI, vamos supor, e vai me antecipar esse valor à vista. Então, supondo que eu tenha, sei lá, R$ 1 milhão para receber, eu vou receber R$ 700 mil agora, o banco, a instituição vai captar R$ 800 mil para pagar 1 milhão. Então, o emissor, né, a empresa, no caso a loteadora, ela transfere esse recebimento parcelado para o CRI, que por consequência vai para os milhares de investidores, pessoas físicas e jurídicas que compram esse ativo e recebe isso à vista. Da mesma forma o CRA. A diferença é que no CRI também são empreendimentos imobiliários usados como garantia, e no CRA são operações agrícolas. Então é a mesma coisa, o cara está lá produzindo, vai receber em 10 anos, ele precisa antecipar, ele emite um CRA, recebe isso à vista, e os investidores que compraram esse CRA é que vão receber a prazo. Qual é a questão, a grande questão e a grande diferença no sentido de risco de uma LCI para um CRI ou de uma LCA para um CRA? Enquanto a LCI e o LCA são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, os CRIs e CRAs não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se a pessoa lá na ponta final desse financiamento parar de pagar, eu corro sim, eu investidor que comprei esse título, corro o risco de inadimplência, de não receber. É a mesma coisa que a debênture, não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, e o risco de calote justamente a empresa emissora não cumprir. Nesse caso, não é a empresa emissora em si, porque ela já recebeu e saiu do negócio, mas é o empreendimento utilizado como garantia para construir essa aplicação, esse ativo, sofrer uma inadimplência generalizada, por exemplo. Eles também são isentos de imposto de renda, assim como as LCIs e as LCAs, não possuem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, como eu falei, também possuem a remuneração podendo ser pré, pós ou híbrida, e também possuem liquidez só no vencimento. Normalmente, esse tipo de ativo é direcionado a investidores qualificados, que são os investidores que possuem no mínimo R$ 1 milhão investido no mercado financeiro e, adicionalmente, atestam por escrito que se consideram qualificados, que entendem os riscos da operação, justamente por possuírem um risco de crédito maior. Tal. Então, a CVM acaba optando por dificultar um pouquinho mais a distribuição do produto para garantir que os investidores que entram nele, de fato, conheçam a aplicação em si. E é importante, quando a gente pensa em entrar num CRI ou num CRA, obviamente, conhecer a fundo a operação que está sendo utilizada como garantia, conhecer as empresas envolvidas e todo esse processo para não correr o risco de acabar entrando num projeto que não tenha futuro e tomar esse calote. E com isso, a gente bate aí o martelo nos produtos de renda fixa, né, nas prateleiras, e entra agora no módulo final, que é um módulo prático, um módulo um pouquinho mais dinâmico, é um pouco até mais curto do que foram as últimas aulas, mas ao mesmo tempo é bom para a gente poder ter um espaço para debater e colocar essas ideias no papel. Alguma dúvida com relação aos produtos, ou da semana passada, ou até mesmo os que a gente falou hoje? Tomar uma água por enquanto, que minha garganta hoje está ruim. Maravilha. Então, vamos seguir. Quando a gente fala em investimento, e como eu falei, acho que na primeira aula, se não me engano, quando a gente começa a pensar em investir, a renda fixa ela é invariavelmente o primeiro passo assim, no caminho. É natural que
existe, né, a questão do perfil do investidor, tem um investidor que é mais conservador, então ele vai ficar para sempre mais concentrado em renda fixa. Você tem um investidor que geralmente é mais arrojado, então naturalmente ele vai tender para operações mais agressivas, tanto na renda fixa, através de títulos mais arriscados, como as debêntures, como os CRIs, e indo também para renda variável, né, ações, fundos imobiliários, etc. Mas, no modo geral, a jornada do investidor ela começa pela renda fixa, e é importante que seja assim, porque a renda fixa, ela é, apesar de todos os conceitos que a gente discutiu até agora, ela é um mundo mais fácil de acompanhar. Depois que a gente entende esse básico, é mais fácil de acompanhar, é uma coisa mais previsível de saber o quanto vai render, é mais segura. Então, é aquilo que dá a segurança e a confiança e a maturidade para, aos poucos, a gente ir migrando para mercados mais arriscados. E assim como a renda fixa é o primeiro passo quando a gente fala em começar a investir, a reserva de emergência é o primeiro passo quando a gente fala em começar a investir, principalmente em renda fixa. E a gente vai entender agora por quê. Por que a reserva de emergência é o ponto de partida da jornada de todo investidor? A reserva de emergência, ela é aquela aplicação onde os recursos que estão ali aplicados são aqueles recursos que a gente vai usar literalmente no caso de uma emergência, ou seja, num imprevisto que não estava na programação, obviamente, mas que não pode ser adiado. Um carro quebrou, uma cirurgia que o convênio não cobre, um parente que precisa de uma ajuda, ou às vezes, no caso de quem é empresário, passa por uma fase ruim nos negócios e tem um fluxo de caixa diminuído e precisa de um recurso externo para poder manter as contas em dia. Eu acho que é, um dos maiores exemplos práticos, né, do quão necessária é a reserva de emergência foi a própria pandemia, que pegou muita gente de surpresa, obviamente, muitos escritórios que tinham ali a sua receita literalmente dependente do atendimento presencial ficaram fechados, ficaram sem faturar e conta vindo, salário vindo, enfim. A reserva de emergência, ela é isso, ela é uma carteira, ela é uma aplicação onde a gente vai depositar um valor que vai nos socorrer nessa hora difícil. E como eu falo aqui no segundo parágrafo, essa reserva é quem sustenta toda a estratégia de investimentos da carteira que a gente tem ou vá construir no futuro. Por quê? Porque se eu estou com a minha receita 100% em ações, por exemplo, a minha receita não, perdão, a minha carteira de investimentos está em 100% em ações, e eu eventualmente passo por uma emergência, se no momento dessa emergência o mercado está também numa fase ruim, eu posso ser obrigado a vender as minhas ações no prejuízo, porque eu preciso do dinheiro. Não é nem porque eu não acredito na ação, porque eu tô com medo, não, por mim eu deixaria rolar, mas eu preciso do dinheiro. Que foi o que aconteceu na pandemia. Quem só tinha dinheiro em ações e precisou logo no começo, quando a bolsa despencou, tomou um grandíssimo prejuízo. Então, a reserva de emergência, ela é esse colchão também de proteção do tipo, precisei resgatar o dinheiro fora do planejamento, que eu faço? Eu resgato da reserva de emergência, que é só ela que está ali para isso, e não mexo no restante da carteira. E eu estou falando aqui de renda variável, mas você tem também a questão dos investimentos em renda fixa sem liquidez, né? Com liquidez só no vencimento. Vocês entra ali uma alternativa excelente, uma taxa de juros excelente, com vencimento daqui 3 anos, dá 3 meses você precisa resgatar, e aí corre o risco de vender no prejuízo e demorar para conseguir vender, e não consegue pegar o dinheiro, e fica aquele desespero, é horrível. Então, a reserva de emergência, ela é de fato a base da nossa carteira. Ela é fundamental para que a gente consiga de fato construir uma estratégia de aposentadoria ou de um investimento mais a longo prazo, de enriquecimento como um todo, sem o medo de ter que falhar, né, interromper esse plano por conta de uma eventualidade que infelizmente estamos todos nós sujeitos a passar, né, a sofrer. E agora a gente vai entender como calcular e depois onde deixar essa reserva de emergência. Primeiro ponto é esse. Beleza, já entendi o papel, já entendi a importância, mas como eu sei o valor que é ideal? É porque é muito relativo, é subjetivo. Inclusive, não existe entre os especialistas de finanças pessoais, os economistas, enfim, os especialistas de mercado, não existe um valor ideal fixo.
R$ 100.000, R$ 1 milhão, R$ 10.000, não existe um valor fixo. O que existe é um ideal, uma ideia, que vai atender cada um de nós na nossa necessidade. Justamente porque cada um tem uma dinâmica financeira diferente. Você pode ter alguém que tem um salário fixo, outro que tem um salário 100% variável, outro que tem uma receita meio, né, parte fixa, parte variável, alguém que tem um custo de vida muito mais baixo do que alguém que tem um custo de vida muito mais alto, tem dependente, não tem dependente, então são vários os pontos que devem ser levados em consideração na hora da gente calcular. Então, para entender com calma, a gente tem o seguinte mantra, digamos assim. A reserva de emergência ideal, ela representa 12 vezes o nosso custo fixo mensal. De novo, 12 vezes o nosso custo fixo mensal. Vamos ali, por exemplo, eu tenho duas pessoas na tela, eu tenho o Pedro e a Ana. O Pedro tem uma conta residencial de água, luz, internet, enfim, de R$ 900 por mês, são contas que vêm todo mês. Ele gasta R$ 390 só com alimentação, além do VR dele, então isso sai do bolso. Gasta R$ 210 com transporte e gasta R$ 90 por mês com saúde. Vamos supor que seja um remedinho que ele tome ali fixo. A despesa mensal essencial, ou seja, básica, o custo fixo do Pedro, são 1.590. Mas o Pedro pode ir para bar, pode ir para um restaurante de vez em quando, pode gostar de ir para o cinema. Aí são custos variáveis, né? São custos que ele tem a opção de falar, não, esse mês eu não vou gastar porque eu preciso economizar. O que a gente está falando aqui como base do nosso custo, da nossa reserva de emergência, é aquele custo que é inadiável. Tendo salário ou não, você tem que pagar o seu aluguel, a sua conta de luz, a prestação que você fez do seu carro, enfim, esse gasto que não é de consumo e que não é adiável. Acho que o ideal é colocar dessa forma. Vence independente da sua receita. Então, no caso do nosso exemplo aqui, o Pedro tem um custo fixo de R$ 1.590 por mês. Já a Ana tem um custo mais alto. Ela tem R$ 3.000 de contas residenciais, porque ela mora de aluguel, ela tem uma alimentação no mês de R$ 1.300, porque ela não tem VR, o transporte dela também custa R$ 700 por mês, ela gasta um pouco mais com saúde, são R$ 300 por mês, e ela tem um custo fixo de lazer ali, vamos supor que seja uma academia que tem um plano anual, ela não consegue cancelar a qualquer momento, que custa R$ 200 por mês. A Ana tem um custo mensal de R$ 5.500 fixos, despesa fixa. Então, quando a gente fala em reserva de emergência, se a gente considerar as 12 vezes o custo fixo mensal, o Pedro precisa de R$ 19.080 aplicados ali na reserva de emergência para, ok, tem uma reserva que vai me garantir por um ano caso eu perca o emprego. Se amanhã der uma crise e minha empresa fechar, eu tenho um ano de dívida paga. Não preciso sair desesperado procurando emprego, não preciso sair desesperado vendendo as coisas que eu tenho um ano de vida garantido. Em contrapartida, a Ana, para ter essa mesma segurança, precisa juntar R$ 66.000 nessa reserva de emergência. Então, no geral, o que esse slide representa é isso. A reserva de emergência tem que ser aquele valor que te dê essa segurança do tipo, se amanhã minha vida profissional acabar, eu não preciso entrar em pânico imediatamente. Uma hora eu vou precisar, mas imediatamente não. Porque eu tenho pelo menos um ano de vida pago. Aluguel, cartão, enfim, tudo aquilo que é fixo. Condomínio, internet, água, luz, gás, etc. E, naturalmente, como a gente viu no exemplo, o seu custo de vida é quem vai determinar o quanto você precisa juntar. Então, na sequência, a gente também consegue entender o seguinte, beleza, já sei quanto eu preciso ter de reserva de emergência. No meu caso aqui, 20 mil, 30 mil, enfim, fiz a continha, cheguei nesse valor. Onde eu deixo isso? Embaixo do colchão, parado em conta corrente? O que eu faço? Vamos lá. É sempre muito importante a gente ressaltar, como eu falei, que o objetivo da reserva de emergência não é deixar ninguém rico. Isso é uma coisa interessante, porque quando alguém vem investir pela primeira vez, eu trabalho com assessoria, né, com cliente final, passo muito por isso. As pessoas, eu faço essa explicação, elas entendem. Quem já tem, geralmente, CDB em outro lugar, fundo em outro lugar, já pula essa etapa. Mas tem gente que realmente nunca tem nada aplicado, nunca aplicou, não tem nada aplicado, concorda e quer começar pela reserva de emergência. Muito bem.
Só que é difícil para a pessoa que está começando a investir, que veio através das lives, dos cursos, dos livros, está fascinado com essa ideia de pôr o dinheiro para trabalhar para você, alcançar a independência financeira e tudo mais. É muito difícil para essa pessoa entender que essa primeira verba, que às vezes é a mais difícil, porque é no momento que você está criando o hábito de investir, que já não é uma coisa que todo mundo tem, não é um valor que vai te deixar rico. Não é através da reserva de emergência que você vai ficar milionário, que você vai dobrar o seu patrimônio. Não. O objetivo da reserva de emergência é te proteger em momentos de dificuldade. E por que isso é importante? Porque os maiores retornos estão atrelados invariavelmente aos maiores riscos, né? Quanto mais eu quero ganhar, mais disposto eu tenho que estar a correr riscos, a aceitar aplicações mais agressivas, né, e tudo mais. E o risco, quando a gente fala em segurança, ele se contrapõe. Eu não posso colocar num Bitcoin, numa ação da Petrobras, o valor que é para ser minha reserva de emergência, que é para me segurar por um ano caso eu tenha um problema sério na minha vida profissional. Ou eu tenha uma emergência, eu preciso buscar essa grana. Então é importante começar com essa ideia fixa na cabeça. A reserva de emergência é um valor que precisa se render, a gente vai entender por quê, mas não é para quando eu vou separar essa grana e investir esse valor, a rentabilidade não vai ser a minha maior preocupação, porque esse dinheiro não é para me deixar milionário, e sim para me proteger num momento de emergência. Porém, é óbvio que isso não significa que ele não precise ser investido. Por quê? Por que não pode deixar no colchão, embaixo do colchão, a sua reserva de emergência? Porque a reserva de emergência, como eu falei, é um valor para te proteger durante, né, um momento de crise ou te suprir em um momento de emergência. Se eu deixo lá minha reserva de emergência parada por um ano, fiz aqui as contas, preciso de 60 mil para ter uma tranquilidade. Aí daqui um ano eu preciso de fato usar isso. Se eu tive uma inflação de 10% no ano, uma conta rápida de padeiro, significa que eu não tenho mais 60 mil reais lá na frente, eu tenho 10% a menos em termos de poder de compra. Então, se 60 mil me manteria por um ano, depois desses 12 meses, quando eu realmente for precisar usar, ela me mantém, na verdade, por 10 meses e meio, 11. Por quê? Porque a inflação corroeu o poder de compra desse dinheiro que eu deixei parado. Então, é fundamental que a reserva de emergência, pelo menos, supere a inflação, enquanto ela estiver aplicada. Porque por mais que ela seja uma verba destinada à emergência, ou a imprevisto, ou a momento de crise, a gente deseja não passar por isso, né? O mundo ideal é não ter que usar essa reserva, porque graças a Deus as coisas estão indo bem, nossa profissão está indo bem, não teve nenhum imprevisto, nem nada que tenha fugido da nossa programação. Então, a ideia, mesmo que a gente viva esse mundo ideal, a ideia é deixar a reserva de emergência, pelo menos, rendendo alguma coisa que supere a inflação, para que se lá na frente, eu comecei hoje a minha vida de investidor, coloquei lá meus 60 mil reais na minha reserva de emergência, e só depois de 4 anos eu precisei usar. Beleza, a inflação corrigiu de forma que o poder de compra que isso existe, que essa reserva me garantia no início, ainda me garante. É o mesmo, o poder de compra não se mexeu, não se diminuiu, não se alterou, porque eu consegui acompanhar a inflação. Então é muito importante que, por mais que ele seja um valor que não vai me deixar rico, por mais que seja um valor que eu não possa correr risco, é um valor que precisa sim ter rentabilidade, precisa estar aplicado. E a hora de investir a nossa reserva de emergência, existem 3 princípios básicos e fundamentais que a gente precisa seguir. Primeiro, segurança. Como eu falei, por ser uma reserva para emergência, a gente não pode correr risco com isso. Então, não dá para pôr em criptomoeda, em fundo imobiliário, em ações, em debêntures, tem que ser Tesouro Direto Selic, CDBs de liquidez diária ou fundos de investimento em renda fixa, que também tem uma liquidez rápida, e que tem uma carteira conservadora, títulos públicos ou CDBs. Qualquer coisa fora disso já começa a perder um pouco o propósito. A segunda característica, né, aliás, o segundo princípio que a gente precisa considerar na hora de escolher a nossa reserva de emergência, onde colocar a nossa reserva de emergência, é a liquidez. Como a gente não consegue prever, obviamente, imprevistos e emergências, é fundamental que a gente consiga acessar esse valor o mais rápido possível. Então, como eu falei, sempre
aplicações de liquidez diária ou, no máximo, um dia útil, para a gente poder estar bem resguardado. E, por fim, aplicações com uma baixa volatilidade, que acho que segue os 2 princípios anteriores, né, é uma sequência. Você precisa ter uma certa previsibilidade, porque é um valor para te socorrer no momento de emergência. Então não dá para ter esse valor numa aplicação que hoje sobe 1%, amanhã cai 2%, aí amanhã sobe 3%, depois cai 4% e você não sabe para onde vai. É importante conseguir prever para onde está indo isso. Por isso, renda fixa, de novo, as melhores aplicações: Tesouro Direto Selic, CDB de liquidez diária ou fundos de investimento de bons gestores, bons fundamentos, com uma carteira conservadora. Ok? Passando aí a nossa reserva de emergência, a gente entra numa questão que é como a gente gosta de chamar de ciclo de vida do investidor. A jornada de investimento de uma pessoa, ela, de certa forma, segue a jornada de uma carreira profissional. Por exemplo, você começa na área em que você está estudando, está se preparando para se profissionalizar, você começa geralmente como estagiário, você vai buscar ali mais aprender do que efetivamente ganhar dinheiro, é a fase que você vai criar a maturidade profissional, vai ganhar experiência, prática, e na sequência você já vira ali um profissional mais pleno, sênior, já começa a ter uma certa, um pouco mais de moral, digamos assim, mas é uma fase onde você ainda arrisca, troca de emprego, assume de repente posições mais arriscadas, que te exijam mais, então você ainda está crescendo, mas você já tem base, já tem bagagem, já é um funcionário mais caro, né, um empregado mais concorrido, até que chega uma hora que você chega próximo ali da aposentadoria, já está meio cansado e já não tem muito mais como arriscar. Então você pensa 2 vezes antes de trocar de empresa, ou de abrir um negócio próprio, ou de trocar de posição, porque você está ali começando a vislumbrar a sua aposentadoria e sabe que, se você errar agora, você tem pouco espaço de manobra, pouco tempo de manobra para recuperar esse tempo perdido. Quando a gente fala na vida do investidor, nós temos basicamente esses 3 passos, essas 3 fases também. A primeira fase é no início, né, é a acumulação. Normalmente é quando o investidor não tem nada ainda investido ou pouca coisa, e também não tem hábito de investir, não tem essa cultura, então às vezes não tem nem espaço, ainda não ganha o suficiente para conseguir pagar tudo e aplicar bem. Então é quando ele começa a dar os primeiros passos, e o objetivo dessa fase é acumular recursos de fato, é aumentar o tamanho da carteira. E, obviamente, definir um plano de investimentos que se adequa aos seus objetivos de longo prazo. É o começo da jornada, o começo da viagem. Então, eu vou começar a guardar e eu já vou começar a fazer os meus planos. Tipo, quanto tempo eu quero aposentar, que vida eu quero ter, né, onde eu quero morar, enfim. Ele começa a definir quais são as questões de vida para o longo prazo, que invariavelmente envolvem dinheiro, para que ele consiga aplicar de uma forma que esses objetivos fiquem mais fáceis de serem atingidos. Na segunda fase, depois de um tempo já aplicando, inclusive está em negrito ali, só voltando para a acumulação, é a hora de criar reserva de emergência. Então, é o primeiro passo, acumular. Cria reserva, vai para a segunda etapa da carteira e vamos para cima. Segunda fase é de multiplicação. Nesse momento, eu já tenho uma reserva legal, já consigo diversificar, então eu começo a pensar o seguinte: agora eu vou multiplicar meu capital. Já tenho uma reserva de emergência ali consolidada, eu tenho uma carteira, além da reserva, eu tenho uma carteira legal, então eu posso começar a ir um pouco mais para ativos mais agressivos, pensar em estratégias mais a longo prazo, para otimizar retorno e conseguir ganhar mais e atingir objetivos de prazos diversos. Na acumulação, como você tem pouco dinheiro, você pensa no longo prazo que você vai começar a buscar. Nessa fase da multiplicação, você já começa a tentar atender outros objetivos. Beleza, meu objetivo é aposentar daqui a 30 anos, mas é também daqui a 10 trocar de apartamento, ou quitar um apartamento que eu tenho financiado,
ou é poder mandar os meus filhos para o exterior, estudar no intercâmbio. Então você começa a diversificar, por isso que está aí destacado, é hora de diversificar para suprir vários objetivos diferentes e sempre buscando, também através da diversificação, otimizar o retorno da sua carteira, diminuindo o risco. Essa é a fase da multiplicação, da senioridade ali, fazendo um paralelo à vida profissional. A terceira fase é a fase da preservação. É quando a maior parte das suas metas já foram alcançadas. Pô, já tenho a minha casa quitada, já sei onde eu quero morar quando estiver aposentado, meus filhos já estão aí crescidos, já estão se mantendo, não tenho mais aquele apego de bens materiais, agora eu quero garantir a minha aposentadoria e curtir o que eu conquistei. Por isso que o nome é preservação. Não é hora de perder, de arriscar, não é hora de errar, é hora de colher a aposentadoria, viver a aposentadoria. E é interessante porque nesse momento a sua carteira de aposentadoria vira algo meio parecido com a reserva de emergência. Por quê? Porque é a hora que você diminui o risco, sai dos ativos de investimento que são arrojados, agressivos, e coloca numa coisa ali que preserva o seu poder de compra, afinal é a sua aposentadoria, mas que ao mesmo tempo seja seguro, seja previsível, não seja algo que vai te assustar ou vai te deixar na mão no momento de crise. Inclusive, esse gráfico que está aí, ele faz todo sentido. É uma crescente, onde você começa ali na sua reserva de emergência, arrisca, chega ali na multiplicação, arrisca, diversifica, e na preservação você vive uma linha reta, onde você cuida do seu patrimônio para que ele não perca o poder de compra, mas principalmente você coloca em ativos que te garantam essa renda mensal para que você curta a aposentadoria e os planos que você fez e buscou ao longo desse tempo. Então, esses são as três fases do ciclo de vida do investidor. E é por isso que, na sequência, a gente vem falar de previdência. E a previdência aqui não é necessariamente o produto previdência privada que se tem nos bancos ou nas corretoras, e sim o conceito de previdência, ou seja, o conceito de aposentadoria. Essas duas imagens, essas três imagens e essas chamadas são de uma reportagem feita, acho que se eu não me engano, no ano passado, que traz justamente essa manchete que é triste, né? Idosos viram motoristas de Uber por grana e vida ativa. Pessoas acima de 60 anos representam 5% dos que dirigem pelo aplicativo nas ruas de São Paulo. E lá embaixo tem que mais de um terço dos aposentados continua trabalhando. É interessante, só um parênteses aqui antes da gente ir para o próximo slide, que você vê que são dois os motivos que fazem os aposentados continuarem trabalhando. Dinheiro, porque tranquilamente mais de 90% das pessoas aposentadas não conseguem se manter só com a aposentadoria do INSS, então é preciso continuar esse fluxo de caixa. E vida ativa, porque como a aposentadoria do INSS não é o suficiente para eles viverem e viverem bem, não sobra dinheiro para se ocupar, para ter um hobby, para viajar, para conhecer novas culturas, para socializar. Então, mesmo que eles ainda consigam um valor de aposentadoria, mas, sei lá, ajuda dos filhos, alguma coisa assim, para pagar as contas, é uma sobrevida, é uma sobrevivência, não é uma vida ativa de fato. E por isso que muitas vezes a pessoa até tem uma aposentadoriazinha ali que dá para pagar as contas, se apertar o cinto no final do mês, mas ainda assim faz questão de continuar trabalhando para pelo menos ver outras pessoas, ter contato com o mundo, não ficar dentro de casa. E isso é muito triste, porque a aposentadoria devia ser a fase em que a gente colhe os frutos, né? Que a gente de fato consegue descansar e curtir tudo aquilo que a gente sacrificou ao longo de 50, 60, 70 anos para construir. Mas infelizmente não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. E aí entra um ponto que é também um dos motivos, assim, se alguém te perguntasse hoje, se eu te perguntasse agora, quanto você precisa se aposentar? Você teria essa resposta fácil? Tipo, eu preciso de 15 mil reais por mês para me aposentar, ou 10 mil reais por mês. Muita gente não tem, a maioria das pessoas não tem essa resposta. E pode ser que elas até façam o que eu fiz agora, chutem um valor que eles achem interessante. Acho que 10 pau tá bom. Nossa, vou ser feliz aposentado com 10 mil reais. Mas não existe uma lógica por trás. E aí, pô, será que realmente esses 10 mil são suficientes? Será que não é muito? Ou será que não vai deixar a desejar?
E essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque investir sem objetivo, ele se torna maçante, é um sacrifício sem prêmio e invariavelmente a gente vai acabar desistindo uma hora. Investir com objetivos de curto prazo, com objetivos patrimoniais, é bom, mas precisa haver um objetivo maior, que é justamente o que a gente vai bater nesse slide, que é a questão da aposentadoria. Todo mundo sonha em se aposentar morando na praia, viajando, vivendo em outro país, ou vivendo de algum hobby, né? Brincadeira, vou vender minha arte na praia e vou ser músico, enfim, vou ser feliz. Seja qual for a nossa opção, com certeza, continuar trabalhando de segunda a sexta, das 9 às 6, para pagar a conta, não está nos planos de aposentadoria de ninguém. Eu duvido que tenha alguém que fale, não, eu quero trabalhar até morrer, pegando o ônibus lotado mesmo, tendo chefe, tendo que me virar. Não, pode até ser que as pessoas queiram trabalhar o máximo que puderem, mas não mais por obrigação e sim por prazer. Só que, como eu falei, quase ninguém pensa em quanto vai custar esse estilo de vida que a gente deseja ter lá na frente. E, por consequência, não sabe o que fazer para chegar lá. Se eu não sei quanto eu preciso ter, eu não sei o que fazer para juntar esse valor. É aquela história de que, para quem não tem destino, qualquer caminho basta. Então, a gente precisa ter um plano de aposentadoria para que a gente realmente consiga realizar esses sonhos que muitas vezes são utópicos, mas que são os nossos. A gente sonha em aposentar, sei lá, na Califórnia, ou no Japão, ou na União Europeia, não importa. Se é um sonho, a gente precisa traçar um plano para alcançar. E nesse slide eu queria também trazer um conceito que é o de independência financeira, que a partir de agora vai ser a mesma coisa que a aposentadoria. Então sempre que a gente falar em quanto você precisa se aposentar, ou então quanto você precisa ter para alcançar a sua independência financeira, eu estou falando da mesma coisa. A independência financeira é quando você atinge uma carteira de investimentos grande o suficiente para que os dividendos, ou seja, a receita dessa carteira, a rentabilidade dessa carteira, cubra os seus gastos. Ou seja, independência financeira é viver de renda, é viver do lucro das suas aplicações. Pode parar de trabalhar, pode parar de dirigir no Uber, pode parar de vender Avon, porque só o lucro da sua carteira já é suficiente para garantir a sua vida. Isso é independência financeira. Como eu falei, é literalmente viver de renda. E aí, no próximo slide, a gente vai entender com mais calma. Vamos voltar aqui ao caso do Pedro, nosso amigo que precisava lá de 19 mil reais de reserva de emergência. Beleza, sabemos quanto o Pedro precisa para ter uma reserva de emergência tranquila, que é o custo de vida anual, R$19.080. Agora, se ele tem um custo de vida de R$19.080, quanto será que ele precisa ter aplicado para poder continuar pagando esse custo de vida anual sem trabalhar? Porque o Pedro fala, eu não quero mais trabalhar, quero passar o dia inteiro fazendo serviço voluntário. Vou abraçar 3, 4 ONGs diferentes, não vou receber nada por isso. Quanto eu preciso ter, quanto o Pedro precisa aplicar, investir, para conseguir manter o custo de vida dele sem ter salário? O cálculo da independência financeira, ele é relativamente simples. Você vai dividir o custo de vida anual, ou, como eu coloquei entre parênteses, o quanto você gostaria de ganhar de aposentadoria para viver a qualidade de vida que você quer ter. No caso do Pedro, a gente está usando a despesa só para ficar fácil. Vai dividir esse valor pela taxa de rentabilidade líquida de uma aplicação conservadora. Lembra lá o ciclo de vida do investidor, aqui voltando. A terceira fase é preservação, ou seja, a fase da aposentadoria é a fase de não correr risco. Por isso que tem que ser a taxa de uma aplicação conservadora. Então, num exemplo, custo de vida anual dividido pela rentabilidade líquida anual de uma aplicação conservadora, eu tenho ali o capital acumulado necessário, ou seja, quanto eu preciso acumular nessa aplicação conservadora para que essa rentabilidade líquida de imposto, de taxa, de tudo, pague o meu custo de vida e eu possa dar a Deus a obrigação de trabalhar. Vamos aos números para ficar fácil. Supondo que ele quisesse se aposentar hoje, agora, e que a aplicação dele nesse momento fosse um título de renda fixa que rende 8% ao ano líquido de imposto. Um CDB de liquidez diária que paga no máximo 100% do CDI
que está em média 8% ao ano líquido. Então, um pouco até mais, mas aqui a gente está sendo conservador no exercício para ficar fácil. Ou seja, se eu dividir R$19.080, que é o que eu preciso num ano, por 8%, que é a taxa de lucro que eu tenho ao ano, eu tenho um resultado de R$238.500. Ou seja, para que o Pedro possa viver somente dos rendimentos líquidos da aplicação dele, ele precisa acumular um saldo aplicado nessa casinha de R$238.500. Aí a gente volta para esse ciclo investidor. O Pedro, na fase 1 de acumulação, correu atrás, juntou R$19.000, que era a reserva de emergência dele, e a partir dali ele começou a tomar coragem para investir em ativos mais agressivos, e aí ele foi atrás de investir em ações, investiu em criptomoeda, investiu em debênture, foi buscando uma rentabilidade legal, e bateu de saldo investido, ou seja, entre o que ele colocou de fato de dinheiro e os juros da rentabilidade da aplicação dele, ele bateu o saldo de R$238.500, que era a meta dele, era o que ele queria alcançar para aposentar. O que ele faz? Pum, sai da fase de multiplicação para a fase de preservação, resgata todas as aplicações de bolsa, de debêntures e tudo mais, coloca na renda fixa bem conservadora ali, bem líquida e previsível, e vai viver do que ele quer viver, de serviço social, vai vender a arte dele na praia, vai viver viajando, porque ele já tem garantido anualmente o custo que ele precisa para pagar as contas. Isso é independência financeira. Isso é previdência, isso é aposentadoria de fato. E qual é o problema? A gente está falando aqui, no caso, no exemplo, de um custo fixo mensal, ou seja, não está colocando viagem, lazer, nem nada, e um custo fixo mensal extremamente hipotético, né? R$1.590 por mês para alguém que mora sozinho hoje em São Paulo, não existe, não existe. Então, se você considerar uma coisa mais realista, trazendo para o nosso exemplo, eu te convido a fazer essa reflexão também usando os seus números como referência. Se você, beleza, já estou com uma casa quitada, legal, mas eu tenho um condomínio de R$800 por mês. Condomínio nunca acaba. Então, eu preciso garantir pelo menos R$800 por mês, considerando que é o que eu gasto hoje. Se eu pensar que anualmente ele pode ter uma correção que seja pela inflação, esses R$800 vai me custar talvez R$1.000 e poucos daqui a 10 anos. Então, hoje eu preciso de 800, mas esse valor aplicado hoje ele precisa continuar rendendo. Fora isso, eu tenho, sei lá, eu gosto de sair para jantar uma vez por semana num restaurante legal, isso vai me custar mais ou menos R$300 por semana, já são R$1.200 por mês. Eu gosto de fazer uma viagem pelo menos uma vez por semestre, que vai me custar aí R$25.000. Então, quando você começa a pensar não só em sobreviver, em pagar o seu custo fixo, mas em viver uma vida de qualidade quando aposentar, você tem que ser realista. E por que eu falo isso? Porque esses números começam a ficar assustadores. Começa a fazer as contas e fala, cara, acho que eu preciso, sei lá, de R$25.000 por mês para viver a vida que eu queria ter aposentado. Tudo bem, não existe certo ou errado. E a hora é essa, de pensar nesses números, de esbanjar. Então, pô, eu vou ser feliz se eu aposentar com 25.000 por mês, porque esses 25.000 vão bancar a vida que eu quero ter. Entenda bem, não é o valor em si, mas é a vida que eu quero ter. Então, o que eu faço? Vou ver preço do esporte que eu quero fazer, da região onde eu quero morar, de quantas vezes eu quero viajar, dos restaurantes que eu gosto de ir, vou colocar isso num papel, numa planilha, eu falar, bom, cheguei ao número de R$25.000 por mês, considerando que eu já tenha lá uma casa quitada, já tenha um carro quitado que eu não preciso ter pressa de trocar, e é isso. E a primeira dica acho que eu até vou falar disso, eu tô falando disso aqui, né, na verdade, vamos seguir. Primeira dica fundamental, seja detalhista na hora de calcular o custo, porque pensa bem, não adianta economizar agora, não, mas se bem que eu não preciso viajar tanto, não, eu vou ser feliz só em casa, sabe, a gente começa a querer negociar para tentar enquadrar o nosso sonho a algo que pareça ser realista, e isso é um perigo, porque supondo que você consiga de fato alcançar essa meta, trace lá quanto tempo precisa, eu vou lá, vou atrás, chega lá, consegue alcançar. Não vai ser a vida que você queria ter de fato. E ainda assim, por mais que você tenha atingido uma meta dificílima, que poucas pessoas atingiram, ainda assim isso não te deixa feliz. Então, é fundamental ser detalhista. É um exercício, é uma reflexão que a gente realmente precisa fazer. Cara,
onde eu quero morar? Quantas vezes eu quero mudar? Será que eu vou querer morar até morrer no mesmo lugar? Será que eu vou querer morar, sei lá, 2 anos no lugar, vou ser nômade, vou viajar, vou montar uma empresa, vou montar uma ONG, enfim, debruça e dedica tempo, não é uma resposta que você precisa ter em 1 dia, em 1 hora. Chegou no custo? Beleza, já entendi que vida eu quero ter, quanto vai me custar por mês, faço lá a continha que a gente aprendeu com o Pedro, descobri que eu preciso de, R$ 25.000 por mês. Qual que é a segunda dica importante nessa esteira de raciocínio? Considere a inflação. Porque é o que eu falei, se eu preciso de R$ 3.000 por mês hoje, é natural meu cérebro projetar que daqui 30 anos eu vou precisar de R$ 3.000 também. Só que não é assim, a inflação ela vai corroer isso. Então, entenda que esse resultado aqui do Pedro faz sentido se fosse um valor para agora. Se fosse uma meta para ser alcançada daqui 10 anos, eu já sei que vai ser maior. Para daqui 30 anos, maior ainda, porque historicamente a inflação é um fenômeno que só cresce. Então, depois que você foi detalhista e calculou o seu custo de vida mensal, seu custo do seu eu aposentado, lembre-se, existe inflação e quanto maior for o prazo entre o dia de hoje e a sua meta de aposentadoria, em termos de data, mais o efeito da inflação vai se fazer presente. E por fim, reveja seus planos pelo menos uma vez por ano. Isso vai te ajudar a considerar o efeito da inflação, porque é difícil, né? A gente prevê o quanto vai estar na inflação, o quanto vai ter de inflação no país nos próximos 2, 3 anos, é relativamente mais factível, porque você tem lá o Boletim Focus, né, do Banco Central, que toda semana ouve diversos economistas de mercado e traz a expectativa deles para as pessoas. Você tem como mensurar o efeito das políticas atuais nos próximos meses e anos, então, tranquilo. Mas calcular a inflação para daqui 30 anos é uma coisa impossível. Então, quando você separa um dia no ano para rever os seus planos de aposentadoria, você consegue ir ajustando a vela do seu barco ali com mais efetividade, porque você consegue usar a inflação do ano que passou. Pô, esse ano passou, que passou, a inflação aí do país ficou em 5,5%. Significa que a última vez, há um ano atrás, que eu fiz as minhas contas, eu preciso pegar essa conta e, de cara, pum, corrigir por 5,5%. Aí eu já sei que, beleza, agora eu tenho um volume que eu preciso acumular de uma forma mais eficiente, né, mais eficaz, mais efetiva, na verdade. Só que não é só para reajustar pela inflação, a gente precisa rever os nossos planos anualmente, porque a nossa cabeça muda, né? Às vezes a gente muda de ideia. Às vezes você pensa em aposentar na praia e passa um ano que você descobre que seu sonho é morar na neve e, pô, mudou totalmente o local, o cenário, o custo de vida. Às vezes, nesse tempo, você decidiu, de fato, aposentar tendo um negocinho próprio ou tendo um projeto de vida diferente, enfim, as nossas ideias mudam e tá tudo bem com isso, a gente está sempre em desenvolvimento. Mas é importante, então, também rever isso. Pô, as minhas metas de aposentadoria continuam as mesmas? Se sim, corrige pela inflação e segue o baile. Se não, bom, então eu preciso refazer esses cálculos. Quanto vai custar essa nova vida que eu quero agora? E aí faz todo esse processo, volta para o tópico número 1 dessa lista, seja detalhista, faz um orçamento mesmo, linha por linha, e refaz esse projeto. Outro ponto que também não está aqui, mas que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer um plano de aposentadoria, ele não está aqui porque isso faz parte daquele bônus que a gente conversou na hora que fez a inscrição, que é uma reunião, pode ser presencial, para até quem quiser conhecer a corretora, ou via chamada de vídeo, ou por telefone, que a gente sentar e fazer esse plano juntos. Claro que primeiro item eu não consigo fazer para você, porque você precisa saber o que de fato você quer viver na aposentadoria. Mas passando disso, a gente faz junto. Mas como é que funciona? Beleza. Refiz as contas, né, vamos até voltar aqui no caso do Penner. Fiz as contas, vi que eu preciso ganhar R$ 20.000 por mês para viver na aposentadoria que eu quero ter, o que significa que são R$ 240.000 por ano. E aí eu vou fazer as contas e, puxa, eu preciso ter 5 milhões aplicado. Tá? Um número hipotético.
Beleza, já sei que eu preciso ter 5 milhões aplicados. Como é que eu atinjo esses 5 milhões? Essa é a parte prática de ter uma assessoria e de ter esse conhecimento todo que a gente aprendeu para ir para cima dos nossos planos, dos nossos objetivos. Puxa, eu tenho uma meta de 5 milhões. Ok, já sei o quanto. Qual que é o próximo passo? Qual é a segunda coisa que eu preciso saber? Quanto tempo eu tenho para juntar isso? E aí vem a resposta que eu preciso dar para mim mesmo e você dá para você mesmo, que é: quando eu quero me aposentar? Quero me aposentar daqui 30 anos? Beleza, então eu tenho meta de valor e 2 data. Quer dizer que eu tenho 30 anos para juntar 5 milhões. Quer dizer que eu preciso juntar, eh, nesse período, o valor suficiente para me aposentar. Aí vem a terceira, eh, pauta, ou a terceira questão que a gente responde para conseguir, de fato, montar essa carteira de previdência, que é o seguinte: que rentabilidade eu posso usar a meu favor? Porque juntar 5 milhões é uma coisa, alcançar um saldo investido de 5 milhões é outra totalmente diferente. Se eu tenho uma taxa factível, por exemplo, de 10% ao ano, durante 30 anos, boa parte desse saldo não vai ser aplicações que eu fiz de fato, mas vão ser aplicações e juros que essas aplicações me deram. Então, quanto maior for a minha rentabilidade, quanto maior for os acertos dos ativos que eu escolher, quanto for maior o lucro dessas operações, menos dinheiro eu tenho que colocar. Isso também já me ajuda. Por isso que só juntar, só guardar dinheiro não é o suficiente. Você tem que guardar dinheiro, mas você tem que saber investir, tem que saber aplicar e tem que estar sempre buscando ou contando com a ajuda de um profissional que também te ajude a buscar as melhores alternativas para o seu plano de vida, para o seu objetivo, porque isso vai fazer a diferença. Quanto mais cedo a gente começa a investir, menos dinheiro a gente precisa de fato aplicar para alcançar um saldo positivo lá na frente. Claro que nunca é tarde demais, mas naturalmente, quanto menos tempo eu tenho entre a data de hoje e a data onde eu quero viver esse objetivo, mais dinheiro eu vou ter que aportar ou mais risco eu vou ter que correr. Por isso que é importante começar sempre antes, e é por isso que é importante estar sempre atento, revendo a carteira, pelo menos periodicamente sentando com o seu assessor ou na frente da tela do seu computador ali, vendo a sua carteira, buscando notícia. Pô, a inflação está dentro da minha rentabilidade, está superior, quer dizer que eu estou perdendo dinheiro, para que você não deixe de atingir os seus planos por falta de ajuste nas velas. Isso é fundamental. Mas como eu falei, se eu tivesse que deixar uma grande sugestão, uma grande dica, ou se eu tivesse que falar de tudo que a gente viu nessas 3 aulas, o principal ponto é esse: independência financeira. Essa tem que ser a meta principal. Pode ter N metas além disso, pode querer trocar de carro com o dinheiro que você usa para investir, pode querer investir para comprar um imóvel, para abrir uma empresa, para mudar de país, faz sentido, é importante, mas a principal tem que ser a independência financeira, porque ela que vai garantir a nossa qualidade de vida. O Warren Buffett é um investidor americano, já é um senhor de quase 90 anos, e é considerado o maior investidor de bolsa, né, de ações do mundo e um dos mais rentáveis da história. O cara alcançou uma rentabilidade na carteira dele impressionante, ao longo, se eu não me engano, de quase 70 anos de vida como investidor. E ele fala uma frase muito interessante: se você não achar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Isso é muito real. E fazer o dinheiro trabalhar para a gente não é necessariamente ter uma empresa, mas é investir e fazer os juros dessa aplicação render enquanto a gente não está produzindo nada financeiramente. Então, se fosse para deixar uma meta, uma ideia, central, um ponto mais importante desse curso todo, é esse. Calcule a sua independência financeira, tenha na mão ali na ponta do lápis quanto ela custa. E sabendo quanto é esse valor, calcule o tempo que você tem para alcançar, e com esse tempo que você tem para alcançar e esse valor que você tem em meta, a gente vai sentar e montar um plano individual para que a gente consiga realmente conquistar esse objetivo. E aí é claro que a gente tem que ser realista. Se a gente sentar para fazer essas contas e perceber
Está muito destoante. Eu tenho R$ 100 por mês para aplicar, quero aplicar por 5 anos, e daqui 5 anos eu quero ter 5 milhões para aposentar. Não há juros no mundo que faça essa conta fechar. Então é nessa hora que junto a gente vai rever e entender o quanto você vai precisar mudar na sua vida pessoal para ter um aporte maior, para conseguir alcançar esse objetivo, ou o quanto você vai ter que mudar no seu perfil de investidor para buscar juros maiores, rentabilidade maior, para conseguir suprir essa diferença entre o prazo e efetivamente a capacidade de aporte, ou eventualmente o quanto você vai ter que atrasar esse plano. De repente não dá para parar de trabalhar com 60, vai ser com 65, ou daqui até lá aumentar a renda ou reduzir o custo, enfim, aí entra uma questão muito específica, muito individual, que faz parte desse curso, mas num momento individual, na mentoria que a gente conversou, que é gratuito, que já está inclusa na inscrição. Mas é importante que a gente comece e se prepare para essa conversa com esses tópicos na cabeça. Quanto eu preciso para me aposentar? Aliás, dando um passo ainda anterior. Qual é a vida que eu quero ter aposentado? Quanto ela custa por mês? Quanto eu preciso juntar para ter essa vida, essa renda mensal? E em quanto tempo eu preciso fazer isso? Qual é o prazo que eu tenho para conseguir realizar esse objetivo? E no mais, é isso. Deixar meu agradecimento aí a todo mundo que participou. Tem bastante gente que está vendo as aulas depois, no dia seguinte, porque não conseguiu na quinta-feira. A gente está fazendo já uma divulgação de uma segunda turma para março. As aulas serão de quarta, para tentar abraçar quem não conseguiu participar ao vivo. E como sempre, essa é a hora de perguntar. Se quiser trazer alguma coisa do que foi visto hoje, do que foi visto nas últimas aulas, ou sobre o mercado como um todo que tenha deixado de dúvida, eu estou aqui à disposição. São 9 horas agora, a gente tem ainda mais uns minutinhos sem alongar muito. Então, se quiser perguntar, estou aqui.